Mesmo sem apoio federal, a implementação das escolas cívico-militares, uma das bandeiras do bolsonarismo, voltou com tudo às manchetes. Em São Paulo, o projeto do governador Tarcísio de Freitas foi aprovado na Assembleia Legislativa sob fortes protestos de estudantes. O PSOL reagiu e entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E o ministro Gilmar Mendes deu prazo de 10 dias para que o governador explique a adoção do programa no estado. No Paraná, a Assembleia Legislativa aprovou a entrega da gestão administrativa de ao menos 200 escolas públicas do estado à iniciativa privada, a partir do ano que vem. Enquanto os deputados analisavam o texto, professores e estudantes protestavam nas galerias da Alep. Assim como fez o PSOL em São Paulo, a bancada da oposição também acionou o Supremo Tribunal Federal para barrar a lei. A alegação é de que a iniciativa é inconstitucional, pois a Corte proibiu em 2018 a terceirização de professores nas escolas públicas de todo o país. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, criado por Jair Bolsonaro em 2019, não é apenas ideológico, existe também muito dinheiro envolvido. Há suspeitas de municípios que firmaram acordos sem licitação com a Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, totalizando mais de 11 milhões de reais. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Nós aqui vamos mergulhar sempre numa temática, num tema do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o professor e cientista político Daniel Cara. Vamos falar sobre os riscos da privatização da escola pública e sobre o projeto de implementação de escolas cívico-militares, uma das bandeiras do governo Bolsonaro. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo. Olá, Roberto. É um prazer estar aqui com você e com todos os seus internautas, telespectadores. É um prazer enorme estar aqui no ICL. É isso, nossa comunidade aqui do ICL. Daniel, o projeto que privatiza escolas públicas no Paraná, ele foi aprovado em 2 turnos na Alep. O projeto prevê a terceirização da gestão em ao menos 200 escolas estaduais, isso a partir do ano que vem. E aí eu te pergunto, como a privatização da educação se alinha aos projetos políticos da extrema-direita, hein? A extrema-direita, ela nada mais é do que uma estratégia de imposição do neoliberalismo. Esse ponto é importante ser destacado, porque essa é a função estratégica da extrema-direita para o sistema econômico. Em qualquer país hoje, do campo ocidental ou da América Latina, é sempre bom lembrar que nós não somos ocidentais, nós somos latino-americanos, né? O Ocidente, na prática, são os países do norte, de característica ou de base europeia, não é o nosso caso. Mesmo nos países do norte, a ascensão da extrema-direita ela se dá efetivamente para estabelecer um espaço para o neoliberalismo. E no caso das escolas, esse elemento ele ainda é mais estratégico, porque a privatização da gestão das escolas, no caso do Paraná, é até mais profundo, mas o que o Tarcísio está tentando implementar em São Paulo, o Ricardo Nunes está tentando implementar na cidade de São Paulo, já avançou em Belo Horizonte, o Zema tenta fazer avançar em Minas Gerais. Na prática, eles argumentam que é uma tentativa de gestão das questões administrativas da escola. Essas sim seriam privatizadas. O problema concreto é que eles desconhecem a realidade da educação. A educação ela obriga necessariamente que a gestão do espaço e a própria composição do espaço esteja vinculado a um projeto pedagógico. No caso da educação, como diz o meu orientador, né, do doutorado, Vitor Henrique Paro, hoje meu colega na Universidade de São Paulo, ele diz com muita propriedade que a administração escolar é a administração racional dos meios, dos instrumentos, dos recursos
que existem dentro do espaço escolar para o atingimento de objetivos pedagógicos. Então, é nesse sentido que deve ser organizada a administração escolar. E esse projeto de privatização, o que é na prática? Ele está tentando, como ele colabora, né, com a extrema-direita, como ele colabora com o neoliberalismo. Ele está retirando a administração pedagógica, reduzindo o trabalho da ação pedagógica. Isso significa enfraquecer a formação crítica dos estudantes. A Constituição Federal diz, no artigo 205, que o objetivo da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A gestão pedagógica ela visa esse objetivo. Isso é reduzido concretamente pela privatização. Você tem uma diminuição da conscientização, especialmente cidadã, em relação à sociedade. Isso beneficia objetivamente o neoliberalismo e a extrema-direita, mas tem também um aspecto que é um aspecto de fazer com que mais recursos seja destinado ao serviço da dívida pública e menos ao investimento nas políticas sociais. Então, na prática, a privatização atende à extrema-direita em todos os sentidos, porque ela afirma, né, a privatização, uma lógica neoliberal que é, na prática, aquilo que a extrema-direita pretende promover no mundo todo e faz isso, né, por meio da violência. Então, não se trata mais do neoliberalismo comedido que nós tínhamos na década de 90, pós-consenso de Washington. Se trata agora de uma estratégia violenta de afirmação do neoliberalismo. E a privatização das escolas ela está vinculada a essa lógica. Pois é, e a gente já tem percebido nos bastidores, principalmente, né, a presença e atuação de grupos empresariais e fundações também, que querem se apropriar de recursos financeiros destinados à educação pública. Isso por meio de celebração de contratos. Eu te pergunto, quais são os principais interesses econômicos que estão por trás da privatização da educação com essas empresas que se dizem ter expertise em gestão empresarial e em gestão educacional? Bom, no final da pergunta você trouxe o principal ponto. Elas podem ter experiência na gestão empresarial, mas elas entendem muito pouco de gestão educacional, porque a gestão educacional, o objetivo, de fato, é a plenitude das pessoas, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Fazer esse processo, que é o processo de ensino-aprendizado, é muito diferente do que, por exemplo, produzir um serviço ou produzir um produto numa indústria. A formação cidadã, a formação plena dos estudantes é muito diferente, por exemplo, do que produzir caneta. Então, eles podem entender, e até tenho razoável dúvida, eles podem entender de gestão empresarial, mas entendem muito pouco da formação plena de mulheres e de homens, né? Então, esse é um ponto que precisa ser destacado. Agora, como que se operacionaliza a privatização? Ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é uma tentativa de reduzir a expansão do gasto público em educação. A gente está falando de educação, poderia falar de saúde, assistência social, qualquer área que é afirmada no artigo 6º da Constituição Federal, da nossa Constituição, que é a que determina os direitos sociais. Então, o primeiro grande objetivo é conter a expansão do gasto social. O segundo objetivo das estratégias de privatização é, considerando o gasto social que não pode ser contido, ou seja, aquilo que obrigatoriamente tem que ser realizado no Brasil, só para educação básica, são 380 bilhões de reais por ano, parece muito, mas é muito pouco. O Brasil é um dos países que pior investe por aluno ao ano, então é 380 bilhões, mas nós temos uma dívida educacional enorme. Então o custo aluno-ano, que é o principal indicador, o que fica para cada aluno, o Brasil é muito baixo, mesmo com 380 bilhões. Só que é 380 bilhões, Roberto, então eles querem se apropriar desse recurso. E aí vão as estratégias de privatização, de gestão das escolas, até de oferta de matrículas. Na prática, o Brasil vive hoje uma pressão para um processo de privatização. E o terceiro ponto é que se busca, com essa lógica de privatização, também constituir uma legitimação ideológica do neoliberalismo, tentando fazer com que o currículo das escolas fique orientado para uma lógica que é uma lógica completamente contrária ao espírito constitucional, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que essas estratégias de privatização elas buscam formar e legitimar uma formação pautada na ideia de que cada ser humano tem que ser empreendedor de si mesmo. Ou seja, as pessoas elas deixam de ser formadas para o mundo do trabalho, formadas para a cidadania, formadas para a plenitude da vida,
e passam a ser tratadas como o próprio mercado que elas devem ofertar, o próprio produto, melhor dizendo, que elas devem ofertar no mercado. A própria pessoa se torna uma mercadoria. Essa é a lógica que o neoliberalismo tenta impor, que de certa maneira é o que a gente vê na internet, com os coaches, vem na internet com o conjunto aí de conteúdos que é produzidos pela extrema-direita ou que são vinculados à extrema-direita. Então, a privatização tem esses 3 objetivos, todos eles são estruturalmente contraditórios com a afirmação do direito à educação. Olha, para falar um pouquinho daqui de São Paulo, a ideia do governador Tarcísio de Freitas é que empresas privadas assumam a construção e a gestão de 33 redes estaduais de ensino. E aí eu te pergunto, Daniel, de que maneira a privatização da educação pode enfraquecer o sistema público, dessa vez, de saúde? Porque ele vai continuar existindo também, né? Exato. A privatização ela enfraquece estruturalmente o sistema público de educação, porque essas 33 escolas que vão ser implementadas em um modelo de parceria público-privada, em que a gestão, veja só o que o Tarcísio está propondo, a gestão do espaço escolar vai ser feita por uma empresa privada. E a gestão pedagógica, supostamente pedagógica da escola, vai ser feita pela equipe pedagógica da escola, direção, coordenação pedagógica, secretarias, demais educadores, funcionários, né, das escolas, servidores das escolas e docentes. O que ocorre é que isso demonstra uma completa incompreensão do governador Tarcísio de Freitas sobre o que é educação. A educação também é a organização do espaço. Quem ensina isso é o Anísio Teixeira. Ele, quando vai pensar a escola parque, ele pensa uma escola em que o espaço é educador. Então, o espaço precisa ser educador. Vou dizer até mais, o território tem que ser educador no pensamento do Anísio Teixeira. Então, a cidade tem que ser educadora. Esse, inclusive, é o plano de construções escolares do Anísio Teixeira para Brasília, que é belíssimo, é o plano mais bonito de proposição de espaço físico na área de educação. Então, o que a gente precisa ter em mente é que esse projeto ele visa o quê? O Tarcísio vai dar muito mais atenção para essas 33 escolas que vão ser privatizadas, vai se injetar mais recurso, elas vão servir como um modelo para enfraquecer o sistema público. O ponto desesperador é que, no período em que ele vai utilizar essa estratégia de legitimação, de divulgação dos resultados dessa escola, vai ser um período muito curto. E vai se comparar com toda a precariedade que o próprio governo Tarcísio e a própria história, tantos anos de PSDB, fizeram com as escolas públicas estaduais de São Paulo. Então, ele vai comparar escolas que vão receber mais recurso, mais atenção e que vão ser utilizadas como modelo, falso, mas vão ser utilizadas como modelo, contra uma rede que sofre a precariedade promovida por vários governos, inclusive pelo governo Tarcísio. Então, é uma estratégia exatamente de atacar o público, tirando a legitimidade do público, sem reconhecer que nunca foi nada feito em termos do que é suficiente para a escola pública paulista. É importante frisar, Roberto, a escola pública brasileira ela entrega muito mais do que as condições que são dadas a ela para entregar. O meu filho estuda em escola pública aqui do estado de São Paulo, faço questão. E eu posso garantir isso, como professor universitário, que cada vez mais eu recebo alunos de escolas públicas que são extremamente preparados para cursar um curso de educação superior. O problema é que se as escolas públicas tivessem um investimento necessário, que tivessem uma gestão pedagógica, a gente não teria limite no Brasil. O Câmara Cascudo tem razão. O melhor do Brasil é a brasileira e o brasileiro. Pena que o Tarcísio de Freitas não pensa nisso. Ele está, de fato, pensando em transferir recursos públicos efetivamente para empresas privadas, tentando criar um modelo muito pequenininho no universo de escolas do estado de São Paulo, mas que vão receber muito recurso para servir como um exemplo para enfraquecer a enorme rede pública estadual paulista, que poderia ser, de longe, a melhor da América Latina. Tem profissionais para isso, mas que nunca recebeu o investimento necessário para poder dar conta desse projeto. A gente vê claramente um jogo de cartas marcadas, né? Sendo que o que está em discussão é a educação. E é algo muito sério para ser utilizado como jogo político, de fato. Agora, Daniel, tanto no Paraná quanto em São Paulo, o velho pretexto da privatização é liberar a direção da escola de tarefas burocráticas, ou seja,
Eficiência e qualidade você encontra na privatização. E aí eu te pergunto, essa retórica ainda cola para a maior parte da população? Olha, eu sinto dizer, mas ela cola porque o próprio algoritmo da internet, ele favorece essa lógica, né? O que vocês estão fazendo no ICL é algo que o Brasil tem que agradecer muito. Todo o trabalho que vocês estão organizando já, até pouco tempo, né, mas já há alguns anos, né, mas pouco tempo de vida efetivamente, então o impacto que vocês estão criando é extremamente meritório, né, vocês têm muito mérito no que estão construindo, mérito no caso, mérito positivo, né, de trabalho árduo, né, enfrentando um algoritmo que na prática não estimula esse tipo de conteúdo crítico, né? Mas na Sim. prática o que ocorre é que a sociedade ela está sendo bombardeada via as plataformas de internet a defender a própria lógica do neoliberalismo. Quantas e quantas vezes a gente toma um carro por alguma plataforma, citar uma aqui, o Uber, por exemplo, e você tem um motorista completamente mobilizado com a ideia de que ele é sócio da Uber, no fato que ele só é explorado pela Uber, né? Então, essa ideia de que você vai tirar as tarefas burocráticas da escola, vai liberar a escola para mais atividades pedagógicas, é uma ideia falsa. Porque, no fundo, está muito próximo também do que a uberização. É como se constituísse uma plataforma de gestão que vai ser desencadeada por uma empresa privada que parece que vai liberar de atividades burocráticas. No caso de um motorista, por exemplo, a busca pelo passageiro. Então, isso é feito pela plataforma. Mas, na prática, o que vai fazer? Vai fazer com que essa gestão, que é privatizada, que é administrativa, que é exclusivamente dedicada a tarefas que são tarefas administrativas, ela vai pressionar e condicionar a gestão pedagógica. Então, ou seja, por meio das questões burocráticas, eles vão, de fato, determinar a agenda pedagógica da própria escola. Esse é um risco gravíssimo. E quais são as tarefas burocráticas de uma escola? A tarefa burocrática de uma escola é preenchimento de boletim escolar, é preenchimento de plano de aula. Isso tudo é eminentemente pedagógico. Eventualmente, uma contratação de um serviço de reforma, isso é muito pouco para você estimular a privatização. Agora, não posso fugir desse tema, né? Eu quero fazer uma crítica aqui. Isso também está sendo estimulado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, cuja presidência, que é do governo Lula, e cuja presidência é do Aloysio Mercadante. Ele também está estimulando um edital de privatização de escolas. Então, esse é um ponto bastante grave, que eu acho que a gente precisa ter a real dimensão. Esse projeto de privatização, ele é, claro, muito mais sólido no governo Ratinho Júnior, no governo Tarcísio, que são governos de extrema-direita. Não vejo, por exemplo, a governadora Fátima Bezerra, que é professora do Rio Grande do Norte, defender uma medida completamente absurda como essa, mas o próprio BNDES está estimulando essa política. Isso me preocupa, porque dá um sinal de que, dentro do espectro ideológico, praticamente os dois principais campos hoje do debate público brasileiro tem pelo menos algum ator defendendo essa lógica de privatização que no fundo é um completo abandono, é uma negação, né, da educação. A educação, ela de fato, ela precisa ser gerida a administração escolar tem que ser gerida de forma pedagógica, a pedagogia, o aprendizado dos alunos deve ser o objetivo final, e é o inverso do que está sendo buscado com esse projeto de privatização aqui em São Paulo e também no Paraná. Já, sempre lembrando, passando por Belo Horizonte, tramitando na cidade de São Paulo, avançando no governo Zema, em Minas Gerais. Então, é uma situação bastante preocupante. Em Goiás, com o Ronaldo Caiado, a gente está numa zona muito delicada e perigosa da afirmação do direito à educação no Brasil, que está sob risco. E algo tão caro e tão essencial, né, para um país ou para uma nação, né, que entende o valor da educação. Outro ponto importante, Daniel, que eu queria conversar com você, é sobre os impactos, né, da privatização da educação, falando especialmente em relação à desigualdade social e educacional no Brasil. Vai acentuar ainda mais, né?
vai acentuar. Então, se a gente for pegar as experiências internacionais que tratam dessas estratégias de privatização, elas mostram que a desigualdade aumenta, porque num determinado momento, o resultado dessas escolas vai ser aferido, para poder justificar a privatização, vai ser aferido por avaliações de larga escala, externas. São avaliações que são promovidas ou pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou pelo próprio governo federal, via o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é vinculado ao MEC, uma autarquia vinculada ao MEC, ou vai ser por algum exame municipal ou estadual da escola, onde aquela escola é localizada. Qual que é o problema? O problema é que, efetivamente, como o Brasil tem uma baixa tradição pedagógica, o nosso efeito escola, ou seja, o que a escola contribui para a formação do estudante, ainda é muito baixo em relação ao efeito família, porque o Brasil é um país desigual. E aí, para essas escolas poderem justificar o processo de privatização, elas vão ter que ter melhor desempenho em avaliações de larga escala. E aí elas vão começar a selecionar alunos. Então, os alunos de regiões mais vulneráveis, eles vão ser rejeitados, porque eles vêm de famílias mais vulneráveis, cujos pais muitas vezes não tiveram acesso à própria alfabetização ou não concluíram o ensino fundamental, o antigo primário, vem de famílias em que existem dificuldades econômicas que são determinantes e ninguém aprende com fome, e normalmente a merenda da escola ela é decisiva para a composição nutricional, né, para o acesso nutricional dos estudantes, mas ela não é suficiente para dar conta de todas as necessidades. Então, esse processo de privatização no mundo, não é só no Brasil, é que no Brasil isso vai ser ainda mais grave, pelo nosso baixo efeito família, ou pela desigualdade, né? Ou seja, uma boa parte da população brasileira não teve acesso a uma educação de qualidade. Então, o resultado é que essas escolas privatizadas, como acontece no mundo, e aqui vai ser mais dinâmico, mais profundo e mais assustador, o que vai acontecer é que esses alunos de famílias vulneráveis, eles vão ser, na prática, excluídos dessas escolas que vivem numa gestão privada, porque é mais difícil lecionar para estudantes que vêm de uma condição vulnerável. Então, esse é um ponto que é importantíssimo ser destacado. A privatização no mundo gera desigualdade, no Brasil vai gerar ainda mais desigualdade, não tem dúvida disso. Agora, além da privatização, né, tem o projeto de lei que prevê a implementação das escolas cívico-militares na rede estadual e municipal de ensino em São Paulo. Ele foi aprovado pela LESP, né, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. De que forma, Daniel, as escolas cívico-militares se encaixam também no projeto político da extrema-direita no Brasil? A gente vê explodindo em várias prefeituras esse projeto acontecendo hoje, inclusive. A extrema-direita, ela reiterar esse ponto, né? Ela afirma o neoliberalismo com violência. E aí ela precisa praticar violência contra a educação e contra a escola. O Escola Sem Partido, que foi o primeiro projeto da extrema-direita, no fundo ele visa silenciar os professores, amordaçar os professores, acabar com a liberdade de cátedra dos professores. Então, era um ataque à liberdade de cátedra, ao exercício da docência. A educação domiciliar, ninguém acredita que a educação domiciliar vai conseguir dominar todas as famílias brasileiras ou uma grande quantidade de famílias brasileiras. É impossível. A própria pandemia mostrou a essencialidade da importância da educação presencial, da escola. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é criar uma ideia na sociedade com poucas experiências de educação domiciliar, mas criar uma ideia na sociedade de que a família é sagrada e a escola é profana, que a sociedade é profana e que a família é sagrada, que os valores cristãos, fundamentalistas cristãos, né, e eu falo isso com propriedade, né, eu sou católico e tenho completa rejeição a todos os dogmas da igreja que são contrários à liberdade religiosa, à livre expressão, à identidade, mas tem uma formação católica e que eu vejo muitas vezes, tanto no catolicismo como nas igrejas evangélicas, é um fundamentalismo completamente contraproducente. E esse fundamentalismo serve para quê? Para enfraquecer a escola pública, para dizer que a escola pública ela é profana, que ela
uma escola que promove uma educação que vai contra os valores da família, o que não existe. Então, é só uma estratégia de enfraquecimento das famílias. E a educação cívico-militar é o terceiro patamar dessa estratégia. Ela tem como objetivo, a educação cívico-militar não é educar os estudantes, é intimidar os estudantes, colocá-los sob o jugo da disciplina autoritária, fazendo uma oposição entre a disciplina autoritária e as ciências da educação, em especial a pedagogia, fazendo com que a disciplina seja considerada, né, ela passa a ser encarada como mais eficaz para o aprendizado do que a própria pedagogia, o próprio exercício de ensino-aprendizado. Então, é um ataque aos alunos e à própria educação. Qual que é o objetivo disso? O objetivo dessas três estratégias da extrema-direita no Brasil, em especial as escolas cívico-militares, é desestimular a educação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é tentar afirmar uma ideologia dentro do ambiente escolar que é contrária à educação, mas que afirma o pensamento de extrema-direita. Na sequência, outro objetivo é a militarização da sociedade, é importante frisar esse ponto, e uma escola enfraquecida, professores amordaçados, uma escola enfraquecida pela educação domiciliar, as ciências da educação enfraquecidas pela educação cívico-militar, isso faz com que até mesmo a categoria de professores tenha menos condições de participar de mobilizações políticas, de reivindicar, ou seja, em todos os aspectos isso favorece o neoliberalismo, seja pela destruição da educação, como também pela desarticulação de uma categoria que é a categoria mais mobilizada do país. Se você for em qualquer mobilização de rua no Brasil e perguntar para as pessoas qual é a profissão delas, a maior parte é professor. E não é porque o professor está fazendo isso por qualquer outro motivo que não seja o melhor de todos eles. O professor realiza a mobilização porque ele sabe que esse país é um país injusto e que é preciso mudar a ordem das coisas. Então, não se trata de uma questão, seria legítimo se fosse, mas não se trata de uma questão sindical ou uma questão partidária, se trata de consciência. Esse é um país injusto e que precisa ser transformado num país justo. E é exatamente essa perspectiva também que é atacada por esses projetos de extrema-direita, em especial educação cívico-militar, que parte de um princípio completamente absurdo, Roberto. A ideia de que uma professora e um professor são desqualificados por um policial militar. Eu não consigo aceitar quem acredita que um policial ou uma policial militar é melhor educador ou educadora do que um professor e uma professora. Quem pensa isso, de fato, não entende nada de educação e não tem nenhuma preocupação com a educação brasileira. Perfeito, professor. Só trazer mais uma informação, a gente está quase finalizando, é que o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu 10 dias para o governador Tarcísio de Freitas detalhar o programa de escola cívico-militar, porque, de acordo com o PSOL, esse programa é inconstitucional. Então, estamos de olho. Professor Daniel Cara, obrigada, foi um prazer compartilhar com você essa manhã, com informações tão relevantes para o nosso sistema educacional. Bom dia. Obrigado, bom dia e parabéns para todo o trabalho que vocês vêm realizando de comunicação pública de verdade. Então, tenho muito orgulho do trabalho que vocês desenvolvem. Obrigada. Olha, e tá chegando a hora, falta muito pouco para o Despertar Empreendedor, o primeiro evento presencial do ICL. Quase todos os ingressos já foram vendidos, mas ainda restam poucos, então corra! O evento tem 3 dias de duração e vai oferecer uma verdadeira imersão no universo do empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Tudo isso com timaço, tá? Fátima Bernardes, Felipe Neto, Fernanda Haddad, tem Bela Gil, Rafael Donatiello, tem Eduardo Moreira e outras feras. Então, entra lá no link para ver os detalhes e garantir a sua vaga. despertar2024.com.br. É isso aí. O videocast em detalhes fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. Eu fico por aqui e a gente se vê, claro, que aqui no ICL.
O que você vai fazer nos dias 14, 15 e 16 de junho? Mas por que você está me perguntando isso? Nesses dias vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento para redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. Eu sou João Paulo Pacífico e vou estar lá também, vai ter um monte de gente super incrível. O evento será no Vibra São Paulo, uma das maiores casas de eventos do Brasil. Se você ainda não garantiu seu ingresso, corra que ainda dá tempo. No site despertar2024.com.br. Não fique de fora! Bora se encontrar no Despertar?